Pessoal, bem-vindos aí a mais uma aula de conhecimentos bancários para o concurso Banrisul. A gente está continuando aí com os agentes operadores do Sistema Financeiro Nacional e agora a gente vai ver as sociedades de arrendamento mercantil. Detalhe, hein? A partir dessa aula eu vou colocar ao final do que a gente vê aqui da aula, né, do conteúdo da aula, eu vou colocar as questões que são referentes ao tema que a gente acabou de ver, para facilitar aí a memorização, para facilitar também o entendimento de vocês da matéria. Então a gente já vai ver como é que isso daqui vai funcionar na prática nessa aula. Bom, então na tela aí a gente vai ver a definição da sociedade de arrendamento mercantil. A SAM, também chamada assim, realiza arrendamento de bens móveis e imóveis adquiridos por ela, segundo especificações da arrendatária, o cliente no caso, para fins de uso próprio desta quem? Do cliente. Então basicamente, o que uma sociedade de arrendamento mercantil faz? Ela compra por exemplo, um carro. Ela compra um carro e ela vai locar esse carro para o cliente. E o cliente vai usar o carro. O cliente, ele não está comprando o carro. Ele está fazendo só a locação. Quem possui a propriedade desse carro é a sociedade de arrendamento mercantil. Certo? Basicamente é isso, tá? Assim, os contratantes desse serviço podem usufruir de determinado bem sem serem proprietários dele. Embora sejam fiscalizadas pelo Banco Central do Brasil e realizem operações com características de um financiamento, as sociedades de arrendamento mercantil não são consideradas instituições financeiras. Na verdade, elas são equiparadas. Marque isso daqui, porque isso daqui aparece em prova. Então, essa instituição aqui que ela trabalha com a alocação de bens, ela é uma instituição que é equiparada a uma instituição financeira, mas ela não é uma instituição financeira. Como é que ela vai obter dinheiro, né? Através justamente da locação, do aluguel que ela está recebendo do cara que está utilizando o bem. As operações de arrendamento mercantil podem ser divididas em duas modalidades, o leasing financeiro e o leasing operacional. Sim, porque essa operação de locar, de fazer o arrendamento mercantil, de locar o carro ali que a gente colocou, recebe o nome de leasing, pelo menos do inglês. E aí existem dois tipos de leasing, o leasing financeiro e o leasing operacional. Só que aqui, como a gente está estudando a instituição em si, a gente não vai estudar quais são essas duas modalidades. Tá? A constituição e o funcionamento das pessoas jurídicas que tenham como objeto principal de sua atividade a prática de operações de arrendamento mercantil, denominadas de sociedade de arrendamento mercantil, dependem de autorização do Banco Central do Brasil. Ou seja, a gente viu que elas são fiscalizadas pelo Banco Central do Brasil, apesar de não serem instituições financeiras. Isso porque elas são equiparadas. E como elas são fiscalizadas pelo Banco Central do Brasil, elas vão necessitar da autorização do Banco Central do Brasil para que funcione. As sociedades de arrendamento mercantil devem adotar a forma jurídica de sociedades anônimas. E elas se aplicam, no que couber, as mesmas condições estabelecidas para o funcionamento de instituições financeiras, que estão disciplinadas lá na Lei 4.595 de 64. E legislação posterior relativa ao Sistema Financeiro Nacional, devendo constar obrigatoriamente sua denominação social, a expressão, faltou aqui um aspas, arrendamento mercantil. As operações passivas dessas sociedades, ou seja, passiva é como ela capta dinheiro, são a emissão de debêntures. Olha só, a gente não estudou ainda debêntures, mas debêntures, elas são títulos emitidos por empresas não financeiras. As sociedades de arrendamento mercantil, elas são equiparadas, mas elas não são instituições financeiras, razão pela qual elas podem emitir uma debênture. Renan, o que é uma debênture? Basicamente é assim, é um título de dívida, é um título de renda fixa. É a empresa emitindo um título onde ela promete pagar uma quantia e mais juros pelo dinheiro que ela está recebendo ao final de um determinado prazo. Só que quem faz isso são as empresas. Se é um banco que está fazendo isso, ele vai emitir um CDB, ele vai emitir uma letra de crédito imobiliário, mas não uma debênture. Agora, a sociedade de arrendamento mercantil, que não é uma instituição financeira, mas é equiparada a uma, ela pode. Houve um tempo aí que houve um leque, né, em que antes ela podia, daí ela não pôde mais, e atualmente ela voltou a poder. Então, a debênture ela pode ser emitida assim, por uma sociedade de arrendamento mercantil. Já as operações ativas são principalmente operações de arrendamento mercantil sobre bens imóveis, é a locação, de produção nacional ou estrangeira, e bens imóveis adquiridos pela entidade
arrendatora para fins de uso próprio do arrendatário. Então ela pode alugar, ela pode fazer a alocação, pode fazer o arrendamento tanto de bens imóveis como de imóveis, tanto de bens que tenham sido de produção nacional ou então de produção estrangeira. Bom, agora que a gente viu então as características aqui da sociedade, a gente vai então para uma leve bateria de questões, acho que deve ter umas 5 questões sobre elas. As sociedades de arrendamento mercantil são supervisionadas pelo Banco Central do Brasil. Beleza, é ele que está falando. E realizam operações de arrendamento de bens móveis e imóveis. É a definição que a gente acabou de ver. Uma das principais operações de arrendamento mercantil é denominada leasing. Sim, aí é a resposta, né? A gente acabou de falar isso daqui. Factoring? Não. Hot money? Não. Corporate finance? Não. Commercial papers? Não. Na verdade, commercial papers é notas promissórias, né? É um título emitido por empresas não financeiras também, mas não são debêntures. Bom, resposta aí na letra A. Próxima. A constituição e o funcionamento das pessoas jurídicas que tenham como objeto principal de sua atividade a prática de operações de arrendamento mercantil, denominadas sociedades de arrendamento mercantil, dependem de autorização da CVM? Não, né? A gente acabou de ver que essa autorização é dada pelo Banco Central do Brasil. Tá? Vou trocar a caneta aqui. Bom, as sociedades de arrendamento mercantil são supervisionadas pelo Banco Central? Sim. Olha só que insistência, né, da Banca Sebrasp ou CESP de cobrar de quem que é o órgão que fiscaliza as nossas queridas sociedades de arrendamento mercantil. Então não tem como esquecer, né? A gente está vendo que isso daqui cai em questão e é o Banco Central. Próxima. As sociedades de arrendamento mercantil são constituídas sob a forma de sociedade de cotas limitadas, devendo constar obrigatoriamente na sua denominação social a palavra leasing? Não, calma lá, né? Ela é constituída na forma de SA. E na expressão da denominação social dela deve constar arrendamento mercantil e não leasing. Então, resposta errada. As operações passivas, como ela capta dinheiro da sociedade de arrendamento mercantil, são emissão de debêntures, dívida externa, empréstimos e financiamentos de instituições financeiras. Então, a definição exatamente como a gente viu certinho. Isso aí, operações passivas, né? Tem que olhar, às vezes, que acaba confundindo operações ativas com passivas, a gente vai na corrida e acaba marcando, mas é isso aí. As debêntures fazem parte das operações passivas. Ó, de novo, uma questão praticamente igual, né? As sociedades de arrendamento mercantil nasceram do reconhecimento do que o lucro de uma atividade produtiva pode advir da simples utilização do equipamento e não necessariamente da sua propriedade. Sim, muita gente não quer ter a propriedade do bem, né? Não precisa ter essa propriedade, ela quer só usufruir do bem. E a sociedade de arrendamento mercantil ela se aproveita disso, porque daí ela se torna proprietária e ela ganha através das locações que ela faz. Porque além disso ela ainda tem a propriedade do bem depois que o cliente utilizou o bem. Bom, então, resposta aí correta. Até coloquei na tela, mas é isso aí, acabou as questões. Então, de sociedade de arrendamento mercantil, era isso aí que a gente precisava levar para a nossa prova. Um abraço e até mais.